Queria começar com vocês para mostrar este gráfico. Na verdade, são dois gráficos que eu quero mostrar que não tem nada a ver com direito, que tem a ver com isto. Então, ó, 2001, você tinha empresas tradicionais liderando mercado, vamos dizer, valor de mercado. E olha o que aconteceu em 2016. Ou seja, as tradicionais estão perdendo espaço para as de tecnologia, tá? Então, essa é umas coisas que eu quero mostrar para vocês. A mesma coisa, ou seja, valor de marca, valor de preço da marca no mercado. Quanto vale a marca? Microsoft, olha que interessante, Microsoft é tecnologia, liderava em 2006, perdeu para terceiro lugar. Então, hoje a marca mais famosa, mais valiosa é Google. E o que o Google vende? Imagina. Google vende conhecimento. É isso que o Google vende. Vende conhecimento com facilidade de acesso. Esse que é a grande mudança. Então, ou seja, nós estamos passando por uma onda. Nós estamos passando por um tsunami de mudanças tecnológicas no mundo. E escritório de advocacia não é diferente. Escritório de advocacia está... Então, eu adoro essa máxima. Ou seja, se vem uma onda, ou você surfa, ou ela passa por cima. Não tem opção. Não tem opção. Então, escritório de advocacia está sendo engolido por um tsunami de mudanças e precisa se ajustar rapidamente. Contexto. Nós vivemos um modelo esférico de comunicação. O que é isso? Todos nós temos WhatsApp, Facebook, LinkedIn, meia dúzia de aparelhos telefônicos, cada um tem mais do que um celular, você sabe tudo a qualquer momento, você não precisa mais de mídia escrita, você não precisa de mais nada, você tem todas as informações, você fala com todos os teus amigos 100% do tempo, a qualquer momento. E isso está se incorporando ao modo com que as empresas se relacionam com os escritórios de advocacia. Ou seja, elas esperam este mesmo tipo de comunicação que elas estão acostumadas no seu mundo pessoal. Segundo, crise e recessão. Não preciso explicar, tá? Não preciso gastar tempo para isso. Pressão por preços e baixa fidelidade. O resultado da crise, tanto da crise americana lá de 2008 quanto a nossa aqui agora, é que as empresas estão mais pobres, as empresas estão com mais contenção de despesa. E, obviamente, escritório de advocacia é um fornecedor tanto quanto outros fornecedores e estão sendo apertados por preço da mesma forma. Então, os clientes estão... Além disso, tem um outro aspecto que é a baixa fidelidade. Antigamente, eu digo antigamente, na época que eu vamos dizer, comecei em escritório de advocacia, só por um detalhe, eu não sou advogado, tá? Eu sou engenheiro de formação, sempre trabalhei em gestão de escritório. Quando eu comecei lá em 1988 no Demarest, existia ainda aquele conceito de você ou fulano de tal é o meu advogado. Então todos os meus problemas eu passo para você. Hoje em dia não existe isso mais. Hoje em dia você procura o melhor advogado trabalhista, o melhor contencioso, o melhor societário e assim por diante, ou que dá preço melhor. Não obrigatoriamente o melhor, é aquele que vai dar um valor que seja mais compatível com você. Mobilidade de sócios. Antigamente, quando você falava em cisão de um escritório de advocacia, era um problema. Havia um frisson no mercado. Oh, fulano de tal saiu do escritório tal, montou o seu escritório. Hoje em dia você tem cara pulando como que nem passarinho pula de galho em galho. Você vê escritórios se fundindo, escritórios se cindindo com uma velocidade brutal e o mercado não está nem aí. Internalização de serviços. Nós estamos passando por uma onda invertida da que houve na década de 90. Na década de 90, as empresas terceirizaram seus trabalhos jurídicos para os escritórios, por conta de uma consideração que é correta, que é os escritórios são mais têm mais especificidade do que o advogado interno. Ele conhece mais determinada área. Então as empresas começaram a passar todos os seus trabalhos para os escritórios de advocacia. Isso gerou um boom de crescimento dos escritórios de advocacia, principalmente aqui no Brasil, década de 90. Hoje em dia nós estamos passando por uma onda invertida. Por quê? Porque os escritórios cobram muito, custa caro, o serviço jurídico é muito caro.
As empresas perceberam isso e estão trazendo de volta os trabalhos para dentro. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tive agora em maio, numa conferência que veio o General Counsel da DHL Mundial, e ele deu a seguinte estatística: em 2008 ele tinha 7 advogados internos e 320 escritórios no mundo contratados. Em 2016 ele passou para 58 advogados internos e baixou para 19 escritórios no mundo. 300 e tantos escritórios perderam a conta da DHL. Tá? A máxima hoje é fazer mais por menos. Não tem jeito. Então, ou seja, dentro de cada um dos nichos de mercado dos escritórios, seja ele os grandões, a lá Pinheiro Neto, Matos Filho, etc., médios ou não pequenos, mas escritórios que lidam com massa, todos eles vão ter que fazer dentro do seu nicho um preço melhor, porque a competição aumentou brutalmente. Como é que a gente faz isso? Não adianta você querer simplesmente melhorar os seus processos. Se você melhorar os seus processos, isso não é inovação. Isso é otimização de processos já existentes. Inovação tem que ser uma coisa, o próprio nome está dizendo, uma coisa nova. Você tem que criar coisa nova. E não adianta você se basear no passado, porque vai acontecer no futuro. Então tem que ter uma alta dose de coragem, uma alta dose obviamente, de conhecimento do mercado, uma alta dose de captação, de cheiro do que está acontecendo. E ter um conceito que é meio conflitante, bastante conflitante com o conceito de advogado. Você tem que ter aquele conceito do desenvolvimento científico, de experimentação e falha. Então você experimenta, testa uma coisa, não funciona, aprende com o seu erro, faz de novo de uma maneira diferente até acertar. Advogado não foi treinado para pensar assim. E nem pode. Imagina que um advogado vai experimentar uma tese nova numa petição. Deu errado e ele perdeu o processo. Então, não dá para experimentar. Mas na gestão precisa ser assim. Tá? Envolve mudança. Então, mudança é um negócio complicado. Todos nós temos hábitos. Todos nós gostamos de fazer as coisas do que estamos acostumados a fazer. E você mudar isso, tem que mudar a cabeça das pessoas. As pessoas precisam pensar diferente, precisam encarar o desafio de uma maneira diferente. A única vantagem da crise é que, em crises, você está um pouco mais apto a experimentar coisa nova, porque o mercado te obriga a fazer isso. Então, assim, olha, eu tenho que fazer alguma coisa para sair do marasmo, então vamos tentar fazer isso. Então, tem que fazer. De novo, os grandes desenvolvimentos tecnológicos aconteceram em épocas de guerra. Desafios. Como eu falei, o desafio é mudar o mindset das pessoas. Ou seja, as pessoas precisam pensar diferente. E é uma coisa muito difícil para advogado, porque advogado normalmente tem uma atividade muito solo. Ele é acostumado a trabalhar ele por ele mesmo. E você precisa criar o conceito da Learning Organization, ou seja, naquele conceito de você experimentar, falhar, você usar tudo que eu aprendi, eu incorporo isso na empresa, isso vai ser usado por outras pessoas, que vai tornar a minha empresa mais eficiente. Esse é o grande objetivo. O grande objetivo é você ser mais eficiente. Não é simplesmente pelo prazer de dizer, olha, eu divido o meu conhecimento para os outros porque eu sou bonzinho. Não é por aí. Você divide o seu conhecimento com os outros porque é mais interessante para a empresa fica mais eficiente, mais rápida. Uso intenso de tecnologia, não preciso dizer, a gente vive hoje plugado em tecnologia e nós temos que usar isso para o nosso bem. De manhã eu participei de um debate e começou a se perguntar se a tecnologia, se as novas, inteligência artificial, etc., vai acabar com a profissão do direito. Balela, não vai acabar nada. Aconteceu há 30 anos atrás, quando saiu a máquina de escrever e vieram os PCs. Mesma coisa, todo mundo ficava com medo de PC. Hoje em dia está todo mundo com medo de robô, de inteligência artificial, etc. Como se isso fosse causar vai causar uma revolução, não no sentido de acabar com a profissão. Você tem que reaprender a sua profissão. Você tem que usar aquilo como uma ferramenta para deixá-lo mais eficiente. É para isso que serve tecnologia. E aí uma coisa interessante é cabeça do advogado.
O advogado, vocês todos são advogados aqui? Não? Sim? Não? Não? Quem é não? Administradora, administradora. Tá. Então, advogado tem uma cabeça, mas quem não é advogado vai entender rapidamente porque vive com advogado do mesmo jeito que eu vivi durante 30 anos. Quer dizer, você convive, e você entende, você percebe como eles raciocinam. Então, eu vou mostrar para vocês um perfil que foi criado por uma empresa americana que chama Caliper. Essa empresa existe há dezenas de anos e ela se especializou em definir perfis psicológicos para a contratação de empresas. Então imagina, você quer contratar alguém, vai nessa empresa e fala, como se faz teste psicológico quando você vai contratar alguém? Você manda a pessoa lá, a pessoa faz um teste e eles começaram ao longo desse tempo a criar uma estatística de algumas características por profissão. E olha que interessante. Na primeira coluna você tem o percentual médio da população americana e à direita o percentual médio da profissão de advocacia. Então, ceticismo. O advogado, 90% dos advogados são céticos. Lei de São Tomé, só acredito se vejo. Autonomia, todos são muito autônomos. Então isso dificulta o trabalho em equipe. Tá? Raciocínio abstrato, maior que a média. O advogado precisa ler uma petição ou ler um processo, alguém que está questionando alguma coisa e entender o que a pessoa está questionando, achar nas doutrinas, jurisprudências, leis, etc., etc., quais são as defesas para aquilo e bolar uma estratégia. Então precisa ter um alto poder de abstração. Sentido de urgência. Não preciso falar mais nada, concorda? Todos vocês conhecem aquela famosa palavra mágica chamada prazo? Quando se fala nessa palavra dentro de um escritório de advocacia, todo mundo treme. É prazo. É prazo. Então, a administração tem que pagar o cheque antes da hora, o cara tem que sair correndo para o banco, porque é prazo. É prazo, todo mundo treme. Então, esse é o conceito de urgência. Resiliência. Capacidade de flexibilidade, de se adaptar a situações novas. Interessante, menor do que a média. Tá? Isso está associado à primeira, de ceticismo. Tá? Sociabilidade, olha que interessante. A gente acha que advogado é sociável, né? Não é. Não é. Não é. Mas aqui, veja, cabe uma observação. O conceito de sociabilidade aqui, tem uma observação no final, que eu não pus aqui, mas é assim, é a capacidade de desenvolver uma relação de empatia com o cliente. Isso que ele chama de sociabilidade. Tá? Aí embaixo, comparando advogado com advogado. Na primeira coluna você tem advogados líderes, sócios, e advogados normais, ou não sócios, não que os outros sejam anormais, tá? Então, os sócios têm muito mais drive de ego, não é nenhuma novidade isso, certo? Tem força ou seja, o que é ego drive? É você ser impelido pelo seu ego para fazer alguma coisa. E quanto o seu ego é forte na sua personalidade. E dentro desses 7 a 12%, 75% os advogados sócios desenvolvem mais do que os advogados não sócios. Faz sentido, concorda? Para o cara chegar na posição de advogado, de sócio, ele tem que ter algum tipo de diferencial em relação aos outros. Então isso aqui para mim é muito interessante, porque isso define uma série de coisas em relação a implantação de novas tecnologias ou novas coisas dentro de um escritório de advocacia. Opa! Governança da informação. Eu listei aqui algumas coisas que se pode fazer com governança da informação. Então nós temos aqui gestão de conhecimento, gerenciamento eletrônico de documentos. Um escritório hoje que não tem GED está na idade da pedra. E tem. Eu sei, eu conheço alguns. Não vou falar aqui, mas conheço alguns. Tá? Motores de busca, ou seja, sistemas de busca de informação além do GED. Porque você tem informações além do GED.
Você tem uma série de coisas, normalmente, ou na sua intranet, ou em vários lugares você tem arquivos pessoais, ou file server. Em algum lugar você tem outras informações além do JET. Então você precisa ter alguma pesquisa, algum motor de busca que te dê informações rapidamente do que você está buscando. Sistema de CRM, eu pus aí, tenho dúvidas. Eu, sinceramente, até hoje, não vi nenhum escritório de advocacia que tenha um CRM e que todo advogado usa. Se tem, normalmente você tem uma equipe de marketing ou uma equipe administrativa que acaba cuidando do CRM. Porque na cabeça do advogado, qualquer coisa que ele faça no CRM ele é uma perda de tempo. Porque ele está disputando com a hora, com o timesheet. Então ele acaba não fazendo. Mas é uma ferramenta importantíssima de gestão. Sistemas de captura de capital intelectual, ou seja, conhecimento. Mas conhecimento tácito. Quem sabe fazer o que dentro da minha organização? Principalmente se for um escritório grande, que tem várias filiais em estados ou até em países diferentes. Quem conhece sobre contrato de, sei lá, de prestação de serviço, sei lá, o mais esdrúxulo possível? Alguém lá no Pará conhece? Como é que eu vou saber se esse cara conhece, se eu não tiver guardado isso em algum lugar, essa informação? É importantíssimo isso. Fóruns de discussão e wikis, ou seja, coisas que você facilite o advogado a trocar informação, a colaborar facilmente. Hoje em dia a gente está passando por um problema sério. A gente está usando muito mais o WhatsApp do que o e-mail. E aí a pergunta é, onde fica a informação do WhatsApp? Onde está arquivado? Passado, sei lá, 3, 4, 5, 10 dias, o meu celular fala, seu WhatsApp estourou, limpa. Pum, limpa aí, acabou, sumiu. Onde foi parar isso? Cadê E o cliente está cada vez mais se relacionando com a gente por WhatsApp. Então, você ter ferramentas que conseguem capturar essas trocas de informações meio que informais, é importante para você criar a sua base de conhecimento. Sistemas de colaboração, já falei, inteligência artificial e robôs é o que se está falando ultimamente. Tá? Volto a falar, isso não é a panaceia para todas as soluções, mas isso serão ou são já ferramentas que agilizam a vida do advogado. Então, se um advogado antigamente tinha que gastar 3, 4, 5 horas para bolar um contrato, porque ele vai partir de uma minuta antiga e alterar, etc., ele pode ter hoje sistemas que ele vai respondendo perguntas e o sistema monta o contrato para ele, com as melhores cláusulas. Óbvio que isso precisa ser alimentado previamente, não é nenhuma magia, tá? Então isso, para você chegar nesse ponto, obviamente você vai gastar um tempo para a criação desta base de dados de cláusulas para que esse contrato saia. Mas uma vez que você fez isso uma vez, dali para frente você consegue fazer um contrato de maneira muito mais rápida do que antes. Tá? BI, inteligência numérica. Tá? Como é que os escritórios de vocês fazem orçamento? Alguém sabe me dizer? Um orçamento, uma proposta. Qual é o raciocínio de um advogado para gerar uma proposta? Eu vou dizer a minha visão. Se for isso, eu diria que até tá bom. Do que eu conheço, você normalmente recebe uma proposta, o sócio recebe uma proposta, chama o seu sênior ou o seu pleno, pergunta para ele, quantas horas você vai gastar nisso? Ah, vou gastar 5 horas. E o júnior? Ah, mais 10. E o estagiário? Mais 40. E ele põe mais 2 ou 3 de revisão. É assim que se faz orçamento. Agora, isso está correto? Isso é o preço de mercado? Isso é o que vale aquele orçamento, aquele serviço? Aquilo é um dos componentes de serviço, é a quantidade de horas. Um outro componente é valor intrínseco. Eu estou dando uma opinião por uma coisa que vale R$1 milhão ou estou dando uma opinião que vale R$1 bilhão? Eu gasto as mesmas horas. E outra coisa é, quanto que o mercado cobra? Não adianta eu querer cobrar 1 milhão se o mercado cobra 500. Eu posso achar que eu sou o rei da carne seca, mas ninguém vai me contratar. Tem uma meia dúzia de super, hiper advogados
bem cotados, que podem se dar o luxo de cobrar quanto quer? Tem. Mas em São Paulo tem meia dúzia. No Brasil deve ter 10, sei lá. Então, o resto tem que se contentar com o mercado. Então, esse é um dos componentes. E aí, como é que você faz? A ideia é o que é? Você extrair dos sistemas de ERP ou de timesheet as informações tuas passadas e utilizar aquilo como experiência para os próximos. Então, quanto que eu orcei no passado, uma proposta parecida com essa, quanto que eu faturei, quanto que eu ganhei, quanto eu paguei para os meus advogados, custos fixos, etc, etc. Sobrou dinheiro, não sobrou dinheiro? Posso fazer o mesmo preço? Posso dar desconto? Até quanto vai o desconto? Isso tudo, hoje, é feito no cheirômetro. É feito na experiência de cada um dos sócios. Dá certo? Tem dado. Tanto aí que tem centenas de ótimos escritórios que estão crescendo. Eu não vou criticar o jeito que é feito. Mas só que isso tem que ter algum tipo de balizamento racional, numérico, para que seja feito. Relatórios gerenciais, né? Antigamente se falava em relatórios gerenciais. Hoje em dia se fala em dashboards, né? Nome bonito, né? Então, dashboard. Relatório gerencial. Agora, para que serve relatório gerencial? Para te dar suporte, para você tomar atitudes operacionais, estratégicas, sei lá o que for. E baseado em quê? Se você não tem a base. Então, uma coisa que eu sempre pergunto quando vou em escritórios de advocacia é: quem faz timesheet? Todos vocês fazem timesheet aqui nos seus escritórios? Todo mundo dá essa risadinha. Então, veja bem, eu falo no meu livro que isso é o chamado do efeito ventilador. Efeito ventilador. O que é o efeito ventilador? Se eu colocar um ventilador aqui nesta sala e abrir atrás do ventilador um potinho de Chanel número 5, essa sala aqui vai ficar com cheirinho de Chanel número 5. Se eu abrir um potinho de merda aqui atrás, falando português claro, essa sala vai ficar insuportavelmente cheirando a cocô. Então, o computador é um ventilador. O que você colocar atrás dele é o que ele espalha para você. Então, se você tiver uma base ruim, não adianta querer esperar dele relatórios gerenciais bons. Não vai sair. E a única ferramenta, infelizmente, que eu conheço, que é a base da base de qualquer escritório de advocacia, é o timesheet. É porque com ele é que eu sei quem está trabalhando em o que e fazendo o que for, e se está sendo eficiente ou não. Então, se você não tem timesheet, nós estamos falando aqui de relatórios que não valem nada, ou valem muito pouco. Sistemas de BI jurídicos e processuais, está começando agora, né? Eu acabei de participar de um debate aqui, os chamados sistemas de predição. Quer dizer, são sistemas que analisam os resultados anteriores dos seus processos, fazem uma análise estatística disso, por classe social, tipo de reclamante, se é pessoa jurídica, física, sei lá, uma série de coisas, e cria uma base estatística disso e começa a te dar ideia de como as coisas andam. Ou seja, como é que é seu nome? Então, vamos imaginar que o Rodrigo entre com uma ação trabalhista porque perdeu o dedo, que nem o Lula. Tá? Vai entrar contra a empresa. Se eu tiver na minha estatística prévia quais foram os acidentes parecidos com esse? Como é que nós ganhamos ou perdemos? Em que tribunal foi avaliado? Qual foi o juiz que deu? Que doutrina foi usada? Que jurisprudência foi usada? Eu posso ter uma ideia da minha chance de ganhar ou perder um processo dele. Então é isso que eu chamo de BI jurídico. Então aquela coisa que se usa muito em escritório de advocacia, que é o provável, possível e remoto, isso é passado. Isso não quer dizer nada, no meu ponto de vista. O que é possível? O processo é possível. Lógico que ele é possível, ele está lá. Senão ele seria impossível. Então o que quer dizer possível? Remoto. O que é remoto? Quanto eu vou pôr na minha previsão financeira um processo remoto? Eu que sou cliente? Não sei. Chuto. Informações não estruturadas. O que é informações não estruturadas? Tudo que não é numérico. Só? Não cheguei nem na metade. Putz, então vou passar rápido. Então, GED, e-mail, outros. Isso é tudo informação que não é numérica.
resultado, aqui é um exemplo de um motor de busca. Ou seja, eu busco alguma coisa e ele me dá esse tipo de resposta. Tem que me dar esse tipo de resposta. Com dezenas de opções. De onde veio, quem foi o advogado, qual foi a origem, etc, etc, etc. E me sugerir, inclusive, aqui, o sistema me dá documentos parecidos. Às vezes você está procurando, a famosa história, você está procurando correspondência, mas você, na verdade, é uma carta, ou é um memo. O sistema sabe isso? Não. Informações estruturadas. Importantíssimo tomar conta de cadastro. Todo mundo relega cadastro a um segundo plano. Se você, de novo, não tiver um cadastro bem feito, teus relatórios, teus dashboards vão sair mal feitos. Tá? Faturamento. Com isso você sabe em que envolvida, horas, valores, executados, tipo, etc. O que você consegue tirar com isso? Produtividade de equipe, rentabilidade diária, estatística de tipo, custo médio de trabalho. Vai usar nas tuas próximas... os dashboards. Aqui tem alguns exemplos de dashboards. Tudo isso só é possível ou só é confiável se você tiver a base importante. Tiver os teus cadastros bem feitos e tiver o teu timesheet bem feito. Utilizações disso. Análise SWOT, todo mundo sabe o que é SWOT, é Strength, Weakness, Opportunities and Threats, ou seja, forças, fraquezas, oportunidades e desafios. Análise prática jurídica, direcionamento de cross-selling. Para qual que eu vou vender? Eu trabalho muito para a indústria farmacêutica, mas eu quero trabalhar para a indústria automobilística. Como é que eu vou vender isso se eu não tiver essa informação? Formação técnica, novas áreas, investimento, tudo isso sai de dashboards. Sistemas atuais, isso está no mercado. Vários deles estão aí. Documento processual, GED, colaboração, Document Assembly, motor de busca, cloud, acesso remoto, tudo isso está por aí. Olha que negócio interessante, 88% das informações que estão na net hoje são inacessíveis para o tratamento estatístico. Por quê? Porque são palavras, sons, textos, etc. Os computadores hoje estão acostumados muito a tratar números, não estão acostumados a tratar ou palavras. Banco de dados começou nos anos 60, banco de dados relacional com a IBM, o Google bombou em 98. Nós temos aqui quase 40 anos de defasagem. Qual a grande revolução no direito? Que não é só no direito, em todas as profissões chamadas humanas, que precisam interpretar situações. Número não precisa ser interpretado, número é número. 1 mais 1 é 2, não tem dúvida. Agora, o que é um mandado? Pode estar no texto, eu havia mandado um e-mail para fulano de tal. Ou fulano de tal recebeu um mandado de justiça, ou um mandado... É tudo mandado, mas qual dos dois eu estou querendo saber? Qual dos dois eu estou procurando? Só se você tiver uma análise estatística das palavras. E isso que está começando agora. Tendências. Robôs de pesquisa, tá? Automação de documentos, tudo isso já tem aí, tá? LexNet, LoopLex, HotDocs, automação de documentos. Já tem vários também no mercado. Análise de documentos, ou seja, pega o documento e leio e interpreto. Já tem empresa vendendo isso. Ela lê a petição e diz do que se trata. Ela entende o contexto. Machine Learning. Existem vários algoritmos que fazem com que o computador entenda aquilo. Ele entenda aquele negócio. Predição. É aquilo que eu já falei. Ou seja, eu analiso os dados anteriores e tenho uma ideia do futuro. Tenho uma ideia um pouco melhor daquele possível, provável e remoto. Curva de tendência, curva de expectativa. Normalmente todas as novas tecnologias passam por isso. Você tem um boom de expectativa, que é o que se fala agora da inteligência artificial. Tudo vai ser resolvido com inteligência artificial. Não é bem assim. Então, nós estamos passando agora por um processo um pouquinho já de desilusão com a palavra inteligência artificial, mas depois ela vai continuar crescendo e as coisas vão acontecer. Isso é o que existe já no mercado, tudo chamado inteligência artificial. Então isso envolve lógica, machine learning, interpretação de linguagem natural, reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz. Tudo isso é chamado genericamente embaixo de um guarda-chuva chamado inteligência artificial.
Isso é uma ideia do que tem hoje de algoritmos de machine learning. Tendência de mercado, tendência do que acontece hoje. Década de 90 até 2000, você tinha perfil. 2000, nós estamos passando agora pelo processo de search, ou seja, os motores de busca. Depois nós passar por uma análise e otimização. Aí sim nós estamos falando de inteligência artificial. Então essa é uma perspectiva de como é que o mercado vai se comportar nessa área. No Brasil, a gente acha que Tupiniquim não faz nada, né? Tem a B2L, foi criada há pouco tempo atrás. Em junho foi efetivamente criada a associação. E já tem 50 empresas desenvolvendo tecnologia para escritório de advocacia. 50. Não é uma nem duas. Então já tem tecnologia brasileira nisso aqui. E tem bastante desenvolvida. Seguir. Então, na minha opinião, se você não tem informação, você é só mais uma opinião. E a advogada adora dar opinião. A advogada adora dar opinião e discutir a opinião e argumentar contra ela. Só que, contra não, a favor dela. Se só não tiver aquela opinião baseada em alguma coisa, fumaça.